torna o grão mais importante do país. Mas em 1889, uma doença fúngica chamada ferrugem do colmo começa a arruinar as colheitas do país. As produções perdidas custam milhões e forçam a Austrália a importar trigo pela primeira vez em décadas. O topógrafo australiano, agora cientista agrícola, William Farrer, tenta resolver a crise. Mas seus experimentos radicais de cruzamento de trigos fazem dele uma piada entre fazendeiros locais, como visto neste filme sobre sua vida. Temos que achar um trigo melhor, ou seja, pegar os melhores de outros países e cruzar. O velho Hurricane cruzou o boi Jersey com o vira-lata e depois vendeu o resultado para um circo. Mas depois de 12 anos de esforço experimentando em sua fazenda perto de Canberra, Farrer finalmente conseguiu. Em 1901, ele cria o primeiro trigo resistente à seca e fungo do mundo. É tão bem sucedido que é exportado para a América. As rodas de ferro do progresso avançam além das cidades, se derramando dos porões dos navios para os mercados do mundo. Pelos próximos 20 anos, as colheitas australianas triplicam. E em 1914, a indústria do trigo é a maior empregadora do país. Uma fábrica crucial para a expansão da indústria do trigo é a Sunshine Harvester Works, perto de Melbourne. Esta empresa, que tem pelo menos 280 metros entre fábrica e moinhos, é um complexo de engenharia que atrela poder à ciência e continua a ser a líder mundial em técnicas de colheita. Em 1884, Hugh Victor Mackay, o dono da fábrica, inventou a ceifeira Sunshine. Ela descasca, debulha, separa e empacota o trigo de uma vez só. Mackay é um dos maiores empreendedores do começo do século XX e, conforme sua fábrica cresce, ele desbrava os meios de produção em massa. Mas, na busca por progresso, seus empregados dizem que não estão ganhando o suficiente para sobreviver. O juiz Henry Bourne Higgins, do recém-criado Tribunal de Arbitragem da Commonwealth, investiga. Em uma abordagem radical, ele entrevista não só os trabalhadores, mas também as esposas, para descobrir quanto custa manter uma casa. O juiz Higgins determina um salário diário de 7 shillings, equivalente a $52 hoje. Um salário justo e razoável para um operário sustentar a esposa e 3 filhos confortavelmente. O julgamento da ceifeira inaugura o salário mínimo, ou básico da Austrália, que tem grandes repercussões no crescente proletariado. O primeiro censo nacional em 1911 revela que dos 2 milhões de australianos trabalhando, 80% são homens e 20% mulheres. As mulheres trabalham principalmente como empregadas, mas também são enfermeiras e professoras. Os aborígenes australianos são excluídos do censo, mas são parte da mão de obra. Essa rara filmagem, vista em cores pela primeira vez, mostra mulheres aborígenes trabalhando na pequena indústria de conchas trouxos, no remoto noroeste australiano. Homens e mulheres trabalham em propriedades pastoris, onde muitos são pagos com rações, farinha, açúcar e chá, em vez de dinheiro. Os índios fazem todo o trabalho da casa. Eles lavam muito bem?
E até pastoreiam as cabras, que por acaso são fonte de leite. Os governos dos estados são os responsáveis pelo bem-estar dos aborígenes australianos e tendem a controlar todos os aspectos de suas vidas. Nesse documentário francês de 1902, na missão Lake Tyers, em Vitória, homens e mulheres produzem objetos tradicionais para a venda. É um registro inicial precioso de iniciativas comerciais aborígenes. Embora na maioria das missões, os gerentes brancos controlem o lucro e o resto da Austrália quase não aprecia os artefatos aborígenes. Os bumerangues são a exceção e criam um novo mercado que coloca brancos e aborígenes australianos frente a frente. Vindos de uma raça mais antiga do que a história, pertencentes à Idade da Pedra, esses cavalheiros aqui são tão amigáveis quanto Shirley Temple. Eles saboreiam a chance de demonstrar sua destreza com o bumerangue e outras armas peculiares à sua identidade. Em La Perouse, em Sydney, Joy Timbery e seus filhos fundam uma indústria caseira, produzindo-os como souvenirs. O bumerangue vira um símbolo importante da Austrália. No início do século XX, a tecnologia moderna está reinventando as cidades australianas. A eletricidade está substituindo a energia a vapor nos bondes, melhorando o transporte público, iluminando lojas e energizando elevadores. As lojas de departamento existem desde o século XVIII, mas agora estão sendo reformuladas como um lugar único para compras, que atendem a qualquer necessidade. Elas anunciam o nascimento de uma sociedade consumidora. Em Melbourne, é um imigrante judeu nascido na Rússia, Sidney Meyer, que desbrava o mercado. Em 1911, ele impressiona Melbourne ao abrir o Empório Meyer. Ele vende de tudo, de roupas a louças, e as pessoas correm para a loja. Em 1926, Meyer tem mais de 2.000 empregados e diversas fábricas produzindo mercadoria para suas lojas, sempre em expansão. Seu olho para a moda e seu gênio publicitário criam um grande sucesso. Meyer traz as entregas a domicílio, liquidações de queima de estoque e outras táticas comerciais que ele descobre através de viagens ao exterior. Mas a revolução do varejo que ele começa é ameaçada por eventos que balançam o mundo. Em 1914, o mundo está mergulhado na guerra. A Austrália responde à convocação imediatamente, tendo prometido à pátria-mãe lutar até o último homem e o último Schelling. Mas não há navios suficientes para transportar os homens para o outro lado do mundo. O novo estaleiro naval na ilha de Kokakto, na Baía de Sydney, se expande para acomodar navios privados, requisitados pelo governo. Eventualmente, eles vão levar quase 340 mil soldados para a guerra. Mas o estaleiro tem um papel ainda maior quando é usado para construir os primeiros navios de guerra modernos da Austrália. O HMS Brisbane é lançado em 1915 em meio a uma exibição de orgulho nacional fervorosa, antes de sair para caçar corsários alemães.
Mas longe da fanfarra, o desastre se aproxima. Em 1915, a Austrália está em guerra, lutando para cumprir as demandas do Império. A indústria é colocada em economia de guerra, acelerando a inauguração da nova siderúrgica da BHP, em Newcastle. Seus fornos e caldeiras estão trabalhando dobrado para produzir aço para os trens de munição na Europa Ocidental. Mas a Austrália depende da Inglaterra para a maioria de suas armas e pega muitos empréstimos para financiar seu esforço de guerra. Além disso, a nação está quase se arruinando por mandar uma grande quantidade de comida e matéria-prima para a Inglaterra. A pátria-mãe exige o monopólio sobre a lã e o trigo australianos e quer a maioria de seus laticínios, carne e metais também. Dar prioridade ao Império está causando sofrimento para os australianos. Importações são bloqueadas por problemas nas rotas marítimas e com tanta comida indo para a Inglaterra, o custo das compras aumenta 1/3. O desemprego dobra e a maioria das famílias não conseguem colocar comida na mesa. O salário não acompanhou a inflação e os trabalhadores estão bravos. O palco do confronto está montado. E ele vem em 1917. Ferroviários e rodoviários, já trabalhando mais e recebendo menos, deixam seus trabalhos depois da introdução do cartão de ponto no novo estilo americano. Logo, mineradores de carvão e estivadores se juntam a eles, conseguindo chegar a 100 mil. É uma das maiores greves na história da Austrália, vista em cores pela primeira vez. Mas no 4º ano da guerra, com tantos homens morrendo nas trincheiras, a nação já calejada tem pouca compaixão. Depois de 6 semanas, a grande greve acaba. Os cartões de ponto vieram para ficar. A guerra termina em 1918, mas a vitória vem a duras penas. Mais de 60 mil australianos mortos e mais de 150 mil feridos ou mutilados. É uma preocupante perda de vidas e mão de obra para a nação. Os custos de repatriação e as dívidas de guerra fazem a Austrália se debater por anos. A guerra serve de alerta e ponto de virada para a Austrália. Para sobreviver e prosperar, o governo defende a autossuficiência e menos dependência da pátria-mãe. Impostos sobre importações são aumentados para proteger os negócios locais. A indústria responde com investimento. Novas fábricas são construídas e as antigas são modernizadas ou expandidas. Muitas marcas importantes nascem nessa época e são abraçadas como parte da experiência de ser australiano. Bushels, uma empresa familiar de chá de Queensland, se torna o modelo dessa indústria promissora ao construir uma fábrica de 7 andares em The Rocks, Sydney, em 1925. Seu maquinário de infusão e empacotamento de ponta são a vanguarda do novo mundo da produção em massa.
Swallow and Ariel, a empresa de biscoitos mais antiga da Austrália, contrata mais empregados para aumentar a produção. Aqui, o toque pessoal é um ingrediente vital. A manufatura floresce e em 1921, pela primeira vez na história da Austrália, tem mais gente trabalhando nas fábricas do que no campo. Mas aumentar a produção não é o suficiente. Em 1924, a primeira campanha Compre do Australiano é lançada. Propagandas no cinema promovem a habilidade e perícia técnica dos operários, a qualidade dos produtos e o número de empregos que as fábricas criam. Novas técnicas de marketing são empregadas para vender a mensagem da campanha. E funciona. Os australianos começam a gastar mais em marcas locais. Com a indústria e salários crescendo, há mais demanda por carros, rádios e aparelhos modernos. A torradeira magnética elétrica vira torrada automática e precisamente. Não queima os dedos com o ímã. Nos anos 20 surge a classe média e um marketing mais criativo para os produtos locais australianos. Nessa propaganda, pais reclamam que sua filha nunca está em casa. Um gramofone é apontado como a solução para o problema, uma garantia de que ela ficará em casa à noite. O sucesso é evidente. Com o crescimento da indústria, a Austrália atrai mais interesse do exterior. A alta procura por mais versátil. A esposa do fazendeiro escreve para a empresa pedindo um carro que ela possa dirigir para a igreja no domingo e levar os porcos ao mercado na segunda. A Ford designa que seu design australiano, Louis Bandit, veja o que pode ser feito. Ele desenvolve o veículo mais procurado das famílias do campo. Henry Ford fica tão impressionado que o apelida de o caçador de cangurus. Para não sair perdendo, a General Motors lança sua própria versão, mas para um mercado mais amplo. O novo utilitário Holden. De longe, o utilitário mais popular da Austrália. Holden, nosso próprio utilitário. Nos anos 20, a maioria dos australianos são brancos e de descendência inglesa ou irlandesa. A população aborígene e pessoas de outras descendências são apenas uma fração da população. Então, a chegada dos imigrantes europeus, fugindo da pobreza e turbulência política, alimenta o temor racista. Os imigrantes são recepcionados com hostilidade que os chamam de alienígenas brancos, temendo que eles trabalhem mais por menos. Mas uma ameaça ainda maior aos empregos se aproxima.
Nos anos 20, com mais europeus migrando para a Austrália, os italianos correm para os canaviais no norte de Queensland. Eles se juntam para comprar terras, um conceito de negócio coletivo desconhecido para os anglo-australianos. O sucesso inflama o ressentimento racial, mas a demanda de açúcar é tamanha que o governo faz filmes como este, incentivando a aceitação. Se você corta a cana com um homem, logo descobrirá quem ele é. Se ele não tiver coragem e resistência para o jogo, largue ele. E se tiver, bom, você para de se preocupar com a cor do cabelo dele ou o formato da cabeça. Um bom companheiro é um bom companheiro e pronto. Os italianos também entram para a indústria da uva. Um imigrante, o jovem Vittorio de Bortoli, cria um império de vinho. Ele compra terras em Griffith, Nova Gales do Sul, e mora embaixo de uma caixa d'água enquanto estabelece uma fazenda de frutas. Sua namoradinha italiana, Giuseppina, logo se junta a ele. Eles se casam e criam uma família. Em 1928, o distrito tem um superávit de uvas. Então, ao invés de deixar apodrecer, Bortoli produz seu primeiro vinho. O negócio familiar se torna um dos maiores vinhedos do país. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Toda manhã, mais e mais trabalhadores se juntam aos grupos em frente às fábricas, na esperança de um emprego. Quando a bolsa quebra em 1929, o mundo entra na Grande Depressão e a Austrália é duramente atingida. Com a queda nas exportações, a indústria quase paralisa e 1/3 dos homens perdem seus empregos. As fábricas contratam mulheres em vez de homens, já que seu salário é a metade do dos homens. Os furos são feitos por garotas, cujos dedos ágeis se adaptam melhor a esse tipo de trabalho do que os dedos grosseiros dos homens. Além disso, elas geralmente são pagas por produção. As garotas recebem por peça. E a campeã das conservas, aqui está ela. Recebe um salário semanal que nos mataria de inveja. Até crianças são usadas como mão de obra barata, fazendo alguns pararem de estudar para sustentar suas famílias. A depressão vai fundo, atingindo a remota ilha de Lord Howe, onde a única fonte de renda da comunidade é atacada de maneira diferente. A pequena ilha é lar da famosa palmeira Kentia e sua semente está em alta ao redor do mundo. E lá vai ele colher a fruta do Éden desta ilha. Mas em 1932, os ilhéus estão lutando e perdendo a batalha contra os ratos, que devoram as preciosas sementes. Em desespero, eles inventam novas formas de salvar sua única indústria. E agora, cada homem, mulher e cão sai à caça para controlar a situação. Agora prestem bastante atenção. Eles vão dar o bote. Muito bem, Nick. 2 de uma vez só. Merece um petisco. Cada rabo vale uma recompensa de 6 centavos, dinheiro extra para os ilhéus em tempos difíceis. A Austrália é isolada do mundo, o que dificulta a recuperação do país da depressão. O país depende de navios para levar correspondência, pacotes e pessoas para a Inglaterra e Europa. Uma viagem de 6 semanas. Um industrial australiano, Macpherson Robertson, tem um sonho. Ele fez fortuna com os chocolates Fried Frogs
e Cherry Hypes em sua fábrica em Melbourne. Querendo ver o país progredir, o Rei do Chocolate patrocina a corrida aérea centenária de Londres a Melbourne em 1934. Ele oferece um prêmio hoje equivalente a $1,5 milhão de dólares. A posição geográfica da Austrália é um problema comercial. Sempre foi. Mas espero que um dia a aviação possa resolver isso. Corridas aéreas já aconteceram ao redor do mundo antes. Mas essa é feita para provar a viabilidade do comércio aéreo e ajudar a superar a terrível distância. De 20 participantes, só metade chega ao final. E é uma equipe britânica que ganha em menos de 3 dias, superando o recorde anterior em quase 9 dias. Das nuvens surgiu um avião, brilhando contra o escarlate do céu sombrio, voando pela linha de chegada pintada no gramado. A maior corrida aérea da história foi ganha por Scott e Campbell Black, exaustos e acabados. Parecia que tínhamos começado há séculos. E que, assim que nos aproximávamos 1 quilômetro de Melbourne, regredíamos 2. E então, enquanto nós íamos... 19 horas depois dos campeões, vêm os holandeses Parmentier e Bol, no Douglas DC-2. A Royal Deutsche Airline, com 3 passageiros, chega em segundo. O sucesso da corrida dá início a uma nova era da aviação australiana. O sonho de Macpherson Robertson se torna realidade quando os primeiros voos comerciais para Londres começam, 6 meses depois. Mas a euforia dura pouco. Quando a Segunda Guerra Mundial eclode em 1939, a Austrália está completamente despreparada. Desde a Depressão, os investimentos militares cessaram. Algumas divisões militares ainda usam cavalos. Vamos logo! E alguns soldados treinam com rifles de mentira. Vamos lá, recrutas! Quero ver vocês correndo! Segura esse rifle direito! É uma crise que move a nação. Fábricas e fundições, país afora, são confiscadas pelo governo para o esforço de guerra. Este grande chão de fábrica já foi uma oficina ferroviária, mas agora é uma indústria fervilhante. A economia de guerra exige muito da nação. Mais de 2/3 da mão de obra civil é designada para construir navios, aeronaves, tanques e munições. Forças australianas estão lutando na Europa e Oriente Médio e precisam de uma arma que seja eficiente em todos os ambientes urgentemente. Um jovem investidor em Wollongong, Evelyn Owen, propõe uma solução. Uma submetralhadora barata e eficiente que aguenta terreno e manejo hostis. A princípio, o exército não se interessa. Mas quando a guerra avança para as selvas do Pacífico, as coisas mudam. Vocês mesmos podem ver que as armas são boas, mas nós as criamos para matar japas. Eu tenho certeza que a FIA vai ficar satisfeita. 50.000 armas de Owen são feitas a tempo da ofensiva australiana contra o Japão em Papua Nova Guiné em 1942. Os soldados a chamam de queridinha dos recrutas por sua confiabilidade. A máquina mortífera simples e eficiente é tão bem sucedida que continua sendo uma arma padrão da força por mais 20 anos. Vejam só, as primeiras fotos dos bombardeiros japoneses voando pela Austrália. Eles são grandes, com cerca de 8 metros. A Austrália não está pronta para o rápido avanço do Japão. Mas, em um curtíssimo tempo, sua nascente indústria aeronáutica está produzindo aviões de guerra para se defender na região.
É um grande dia para o esforço de guerra da Austrália na divisão das aeronaves de Beaufort. A construção do primeiro Bullfighter australiano começou há meros 6 meses. Vamos produzir centenas. Parabéns, RAF. A inovação trazida pela guerra vai ter resultados surpreendentes para o futuro da Austrália. Da manhã de quarta-feira, 15 de agosto de 1945, e temos paz. Paz, finalmente. Quando a Segunda Guerra finalmente acaba, a Austrália luta para fazer a transição para a economia de paz. Depois de mais de uma década de depressão e guerra, a infraestrutura pública está em ruínas. Não há moradia suficiente e nem operários para construir novas casas. A Austrália é do tamanho dos Estados Unidos, mas só tem 7 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm uma população de 140 milhões, 20 vezes mais. Com a crença de povoar ou perecer, o governo lança uma política de imigração em massa, incentivando recém-chegados da Europa e da Inglaterra. Esses novos imigrantes vêm com mãos dispostas e costas robustas para ajudar nessa nação carente de mão de obra. Vejam esse sacerdote ucraniano. Trabalha num moinho durante a semana e preside a missa no fim de semana. Enquanto concede benefícios para os imigrantes, o governo trata de apaziguar qualquer medo que essa chegada possa causar. Alguns australianos podem ficar preocupados com esse fluxo de novos cidadãos. Acho que com esse tanto de imigrante vindo para cá, nós australianos vamos ficar sem trabalho. É verdade. Bom, hoje temos muito mais empregos na Austrália do que temos trabalhadores. Além disso, os imigrantes não vão acabar com os empregos. Eles vão criar mais. Seus desejos diários vão gerar a necessidade de mais e mais produtos e serviços. A manufatura pesada, incentivada pela guerra, agora é adaptada para atender à crescente demanda por carros, máquinas de lavar e geladeiras. Não é um alumínio qualquer, é aço de verdade. Resistiu ao estresse e tensão da guerra, assim como os mecanismos internos construídos para durar a vida toda. Cada peça é encaixada com atenção redobrada nos mínimos detalhes. Força e beleza nunca foram alinhadas com tanto sucesso. Os imigrantes também contribuem para o boom imobiliário do pós-guerra, chefiado pelo sonho australiano da casa própria. Esses novos australianos estão nos ajudando a construir uma Austrália melhor e mais segura. Em 1949, 600 mil pessoas estão morando em seus novos lares. Para muitos, é uma época de emprego fixo, bom padrão de vida e disponibilidade de renda. Mas a prosperidade pós-guerra não é para todos. Muitos aborígenes australianos estão vivendo na pobreza depois de serem expulsos de suas terras para reservas e assentamentos. Mas os anos 50 marcam o início de uma grande mudança conforme os povos aborígenes começam a migrar para as cidades, à procura de emprego. Em Sydney, o subúrbio de Redfern é um ponto-chave e muitos trabalham nas oficinas ferroviárias próximas ou em fábricas locais. É aqui que os aborígenes vivem. As pessoas que moram aqui formam a maior comunidade aborígene da Austrália. Não há uma estimativa de quantos são, mas sabemos que são ao menos 10 mil. Eles vêm do campo com pouca educação, dinheiro ou experiência para arrumar um emprego, restando o trabalho em fábricas ou braçal. Uma nova geração de líderes aborígenes emerge. Dentre eles está Charles Chica Dixon.
Nascido e criado em Missão, o antigo pedreiro e estivador funda a Fundação para Assuntos Aborígenes para ajudar recém-chegados a encontrar trabalho. Os aborígenes não conseguem arrumar emprego formal no campo. Eles têm uma chance maior na cidade. É o que eu acredito. Líderes como Tika Nixon encontram aliados no movimento sindical que ajudam a dar o pontapé inicial para o referendo dos direitos aborígenes de 1967. Conforme a mão de obra e manufatura crescem, a participação da agricultura na economia continua a cair nos anos 50. A indústria da lã é uma exceção. A Austrália é responsável por 80% da demanda global e o país cavalga nas costas das ovelhas. As estrelas da indústria também estão bem de vida, já que são trazidas do campo de avião para competir na Sydney's Royal Easter Show. Sentadinhas que nem membros da alta sociedade. Essas aristocratas são o ouro do velo de ouro. Julgar é difícil quando cada competidor tem potencial para ganhar. Mas esses juízes são experts. Não dá para enganá-los. Novas modas, inspiradas pelas casas de alta costura da Europa, são feitas com a lã merino, considerada a melhor do mundo. As tendências alimentam uma nova indústria no norte da Austrália. Caça de crocodilo. A equipe de caça de Bob Cutler é uma das mais bem-sucedidas do território do norte. Apesar dos riscos, o comércio é tão lucrativo que atiradores profissionais encaram os pântanos de Top End para aproveitar o boom. Cutler quer o crocodilo na superfície, então ele caça em silêncio. As peles são secadas e salgadas para protegê-las no transporte para Sydney. A barriga é a parte mais valiosa e é usada para fazer cintos, sapatos e bolsas. O caçador ainda conquista répteis pré-históricos para enfeitar sua mulher. Os consumidores passam a apreciar um produto improvável nos anos 50, que logo se torna um símbolo australiano. O Vegemite é o delicioso extrato de levedura rico em vitamina B1 perfeita para a sua saúde. O Vegemite, feito de levedura descartada por cervejarias, fracassou ao ser inventado em 1922 pelo químico Cyril Callister. Foi colocado nos pacotes de ração da Segunda Guerra por seu valor nutricional. Mas as vendas não decolaram até esse comercial começar em 1954, visto aqui em cores pela primeira vez. E agora, com vocês, os mais jovens e impressionantes Holdens já produzidos. Outro ícone australiano amadurece nessa época. A expansão do subúrbio e o péssimo transporte público fazem dos australianos amantes de carros. Nos anos 60, o país tem o terceiro maior número de donos de carros do mundo, depois dos Estados Unidos e Canadá. A General Motors comemora a produção de seu milionésimo veículo em 1962. Com o aumento da produção, a Austrália passa a exportar carros. Com o sucesso do Holden, os carros com volante do lado esquerdo são exportados para Grécia, Irã, Iraque, Líbano, Kuwait e Havaí. O Havaí é o primeiro mercado em dólar do Holden. Mas os ventos da mudança estão soprando. E as novas economias dos tigres asiáticos começam a entrar na manufatura.
Fica difícil para a Austrália competir contra a mão de obra abundante e barata. Mas quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Com novas tecnologias, grandes riquezas subterrâneas são descobertas em cantos remotos do país. Grandes reservas de ferro, petróleo e gás, carvão e bauxita. A expansão das minas vai criar as fundações de uma nova e vigorosa fase de crescimento econômico e trazer muita prosperidade e oportunidades. E por acaso, o surgimento das manufaturas asiáticas cria um grande mercado para os minerais australianos. Em pouco mais de um século, a Austrália se transformou. As rodas de ferro do progresso avançam. Os pioneiros revolucionaram a indústria. O velo de ouro da Austrália veste grande parte dos países do mundo. E alcançaram o impossível. Das nuvens surgiu um avião. Imigrantes do mundo todo trouxeram novas ideias e atitudes. Esses novos australianos estão nos ajudando a construir uma Austrália melhor e mais segura. Símbolos culturais e marcas importantes formaram a identidade única do país e deixaram a marca australiana no mundo.